vamos lá. A gente está vendo aqui na tela os campeões dos anos 60, com o domínio absoluto do Náutico, que vai fazer com que o Náutico, com a sequência de 63 a 68, ultrapasse o Santa, se torne o segundo maior vencedor de Pernambuco, se aproxime do Sport, além de ter estabelecido a maior sequência da história do futebol pernambucano, e que, dentro dessa lógica, era uma lógica onde tinham três grandes disputando, três grandes nessa época com nível de competitividade elevado, ou seja, eram três forças com nível de competitividade elevado, e um time conseguiu vencer 6 vezes seguidas, e durante esses 6 anos ele consegue resultados específicos em termos nacionais para provar que essa sequência não era... Eu sei, no campeonato não era um campeonato com um bom nível técnico, e nunca foi igualado. Depois disso aí, o Santa foi penta, de 69 a 73. O Náutico vai ser hexa em 74, por isso que vira o hexa luxo, o Náutico impede o hexa campeonato de Santa Cruz. O Sport vai ser penta de 96 a 2000, perde o campeonato de 2001, com o Náutico sendo campeão de 2001, ano do centenário do Náutico. E o Sport vai ser penta de novo, de 2006 a 2010, e na final é Sport Santa, mas o Sport perde o campeonato. Ou seja, já tiveram três pentas depois dessa sequência, ninguém conseguiu igualar. Ou seja, cada vez que alguém chega no penta e não iguala, só reforça que hexa é luxo. Porque você não consegue atravessar essa sequência. E nessa sequência desse time do Náutico, ele tem alguns elementos assim que mostram o poderio dessa equipe. Primeiro, durante essa sequência, o Náutico vai ser vice-campeão da Taça Brasil, e é um vice-campeonato, sem desmerecer nenhuma outra campanha, mas é um vice-campeonato onde o Náutico atravessa a disputa para chegar na final. Elimina o Cruzeiro, elimina o Atlético Mineiro, faz uma final com o Palmeiras, perde na ilha, o jogo foi na ilha, ganha o segundo jogo em São Paulo, força um terceiro jogo. Então, assim, não porque a Taça Brasil tinha muitas vezes tinha elementos que você chegava, pegava um caminho mais... adoro pegar caminho fácil no campeonato, não estou vendo problema, eu só estou querendo dizer que essa campanha do Náutico foi uma campanha de reconhecimento, e um ano antes dessa campanha, o Náutico já tinha enfrentado o Santos e chegou a fazer 5-3, perdeu, mesma coisa, perdeu o primeiro jogo, aí poderia ser eliminado lá na melhor de 3, venceu o jogo lá no Pacaembu, o Santos por 5-3, Santos de Pelé, com 4 gols de Bita, sendo a primeira vez que Gilmar, o goleiro do Santos, goleiro bicampeão da seleção brasileira, que a gente vai ver depois que o Brasil for bicampeão do mundo, ou seja, o goleiro do Santos e o goleiro da seleção brasileira, levou 4 gols de um cara nessa situação no jogo de clubes, lá em São Paulo. Veja só, um time que faz 5-3 no Santos de Pelé, lá, que no outro ano, contra o Palmeiras, a academia do Palmeiras consegue forçar o terceiro jogo, e o terceiro jogo, que foi no Maracanã, foi uma noite muito chuvosa, o Náutico perdeu por 2-0, mas já tinha vencido em São Paulo por 3-1, perdeu na ilha. Era um time, eliminou o Atlético Cruzeiro, era um time muito forte. Detalhe, já tinha eliminado o próprio Palmeiras, já tinha jogado com o próprio Palmeiras antes, em outra disputa, mas nessa perdeu na final. Isso tudo na Taça Brasil. O Náutico chegou, nos anos 60, 5 vezes no G4. Ô, Náutico, da Taça Brasil. Ô, Cássio, esse domínio do Náutico no estadual dos anos 60 é o maior de uma década em Pernambuco? Ou é igual ao do Sport em 90, Não, veja. O Sport ganhou 8. O maior do 90. Se for 10 anos, é o maior do Sport 90, que ganhou 8. 8 90, e 10. né? Só perdeu 93 e 95. Até porque vai de 1 a 10, né? No caso, não era nem de 60 a 69. Mas ainda se fosse o caso, quem ganha em 70 é o Santa Cruz. Só para fazer essa diferença. Então Mas, é a segunda, né? É a maior até número então, de títulos, o maior número de títulos, de longe a maior até então. Em número de títulos é o do Sport, mas em domínio, assim, o do Sport teve um domínio, mas o domínio do Náutico era um domínio também numa escala... O Náutico nacional, foi campeão da Copa. Não, regional e protagonista. E nacional, com os melhores também. resultados também, né? Porque, veja só, nesse hexacampeonato do Náutico, 63 a 68, o Náutico ganha de 65 a 67 o tricampeonato da Copa Norte. O Náutico consegue... durante muitos anos teve escrito lá nos aflitos, tricampeão Norte-Nordeste, que era o tricampeonato da Copa Norte. O Náutico venceu, que era justamente nas fases finais. O Bahia era tricampeão da Copa Norte em anos distintos, 59, 61, 63. O Náutico chegou ao tri em 3 anos seguidos. E desses anos fazendo grandes duelos fora. Até que tem aquela velha frase, né?
O próprio Pelé já disse uma vez, ó, de lembrar de Pelé, lembrar do Náutico como um grande adversário do Náutico, do Santos dos anos 60. Assim, o Rei Pelé fala assim, ó, era o Botafogo de Garrincha, o Palmeiras de Ademir e tinha o Náutico lá do Recife de Bita. E você reconhece assim, porra, o cara chegar nesse nível é porque tecnicamente o time era muito forte. E quando eu falei de Bita, que a gente tá vendo aqui a foto agora, Bita é o maior artilheiro da história do Náutico e de um mesmo clube pernambucano, com 224 gols. O curioso é que durante muito tempo a conta foi 222. 222. Pesquisa do próprio Carlos Celso Cordeiro, e que ele fazia várias revisões das pesquisas. Nessas revisões ele conseguiu encontrar gols, 2 gols de Bita, 7 de Tará, e junto com o Futuro Esporte achou 1 de Traçaia. Por que eu estou dizendo? Porque foram gols adicionais dos 3 maiores goleadores de cada clube. O Traçaia é o maior goleador do Santos, ganhou 7, Traçaia é o maior do Sport, ganhou 1, e Bita é o maior do Náutico, ganhou 2. E desses 220, eu falei 224, não, 223, não, tá 224, mas tá até um número na tela, 224 que ele fez, 4 num jogo só em cima do Santos de Pelé. Outra coisa do nome de Bita, 4, para quem não sabe, Bita é o mundo Bita, tá? Não é, eu sei que muita gente já sabe isso, mas caso alguém não saiba, o mundo Bita, que é um sucesso absoluto com as crianças, criado por um torcedor do Náutico, por causa de Bita. Assim, literalmente Bita, o mundo Bita. A relação é direta, não é uma coincidência, não. Nessa época, o Náutico tinha um chamado Ataque das 4 letras. Nado, Nino, Lula e Bita. Agora, deu até um branco agora, Fred. Nado, Nino, Lala e Bita. É isso mesmo, Lala. Eu tô falando na ordem. Lala, Nino, Nada e Bita. Pronto, a ordem, porque o cara fala no piloto automático. Lala, Nino, Nada e Bita. Curiosamente, Nado, não foi Bita, Nado foi convocado para a seleção brasileira como jogador do Náutico. Aí fala, porra, que massa. Não é só que massa. É o peso disso. Foi a primeira vez, a gente já tinha falado, a gente tá Givanildo, mas estava no Náutico aí, pronto. Ó, valeu, Rodrigo. A gente está vendo o Nado, na foto que a gente está acompanhando aqui, é o Nado com a camisa do Náutico, e ali, na própria seleção brasileira, ele é o primeiro agachado da esquerda para a direita. No Maracanã. Foi a primeira vez que um jogador atua do Nordeste, isso tirando Mica lá dos anos 20, Mica do Botafogo de Salvador, que ele vai disputar um campeonato sul-americano, mas ainda era uma seleção com restrições, que não podia convocar de alguns estados, e foi jogar um campeonato sul-americano lá no Uruguai, ou seja, isso lá em 1923. Depois daquele tempo, a seleção brasileira era basicamente formada por jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aí chegou, quem acompanhou no programa deve ter lembrado, que a seleção baiana chegou a ser a seleção brasileira em 57, e a seleção pernambucana chegou a ser a seleção brasileira em 59. Isso também aconteceu com a seleção gaúcha. Aí, aos poucos, aí tem Tostão sendo revelado no Cruzeiro, foi muito importante no Cruzeiro ganhar a Taça Brasil de 66, para mostrar que tinha uma potência em outros lugares e ter essa abertura. Então, nos anos 60 é considerado, em relação à seleção brasileira, o início da era aberta. Assim, sem qualquer restrição de convocação. A seleção brasileira, você mapeia quem são os melhores jogadores. O cara joga onde? O cara joga no Náutico, convoca. O cara joga no Milan, manda trazer. Enfim, sem qualquer restrição de agora é a seleção mineira, agora é a seleção paulista, agora é a seleção carioca com 3 paulistas, agora é a seleção carioca com 3, agora é a seleção paulista com 3 cariocas. Não. É uma seleção aberta, e isso, obviamente, afunilava a possibilidade, né? E nisso, nada foi convocado. Foi convocado, fez 2 partidas e foi pré-convocado para a Copa do Mundo de 66. A lista teve 44 jogadores. Mas é como o Tite fez agora. O Tite agora convocou a lista de 50, só que não foi divulgada. A de 66 foi divulgada. Foi a primeira vez ou seja, tinha sido a primeira vez que um jogador do Nordeste tinha sido convocado para a seleção brasileira nesse formato aberto. Que é o formato aberto, é o formato atual de hoje, tá? Quando alguém é convocado para a seleção brasileira, é o que eu estou tentando descrever como um cenário aberto. Tipo, você concorre com todo mundo. E Nado conseguiu, e também foi convocado para a Copa do Mundo, sendo o primeiro jogador do Nordeste a ser convocado, mas ficou fora da lista final. Foi convocado nesse bolo de 44 jogadores e ficou fora da lista final. E esse Náutico dos anos 60, uma coisa que é preciso pontuar, além de ter 2 títulos invictos durante essa sequência, é que o Sport foi o vice-campeão nos 6 anos. O Náutico foi ex-campeão e o Sport foi ex-vice. Nem todos os anos tiveram finais, mas assim,
se não me engano, são 4 anos com finais e 2 anos com o Náutico sendo campeão direto. E uma dessas finais, 66, o Náutico venceu a final por 5-1. É a maior goleada de uma final do Campeonato Pernambucano com um clássico assim, e essa é difícil de bater. O Sport chegou pertinho, em 88 foi 4-1, mas assim, mas faltou ainda. O recorde é o 5-1 que o Náutico estabeleceu, e esse ex-vice do Sport não parou no ex-vice. O Sport, na verdade, foi heptavice, porque o primeiro título, porque o Náutico é ex-campeão, né, 63 a 68, aí o Santa Cruz já emenda um penta, de 69 a 63, e o primeiro ano do Santa, o vice também foi o Sport. Vamos ver o que é que tem na próxima imagem. Pronto. Esse lance de arquibancada é o primeiro módulo de arquibancada do Arruda, construído em 1965. O Arruda, quem acompanhou o programa passado, ele era o alçapão do Arruda. A gente já fala, né, que o campo era invertido com o que é hoje. Hoje os 3 campos do Recife são assim. As barras ficam uma barra no norte e outra barra para o sul. E na época do alçapão do Arruda, quando era arquibancada de madeira, o campo era ao contrário, é de oeste a leste. Aí, com essa arquibancada de concreto, já inverteu o campo já passa a ser norte-sul, que aqui para o Recife, né? Porque para Fortaleza é diferente, né? Assim, cada um tem sua lógica. Para o Recife, o norte-sul é porque para o sol passar em cima da linha central do meio campo. E em 65... Eu não faço ideia se é postado norte ou sul ou leste ou oeste. Mas pesquise pelo sol. O sol, eu acredito, posso ter enganado, que o sol talvez comece na linha central e vá de uma linha do meio campo atravessando. No Recife é o que acontece nos 3 estádios. Para o sol não ficar indo de uma barra para outra, né? Tá ligado? Porque senão seria pior. Então o sol ele vai na linha central. E assim nos 3 campos. E quando o Santa Cruz começa nessa arquibancada, já tinha sido feito, obviamente, o projeto do Arruda, que ele foi de Reginaldo Esteves, o arquiteto. Foram vários projetos, mas o projeto foi aprovado, foi em 63/64, foi toda a discussão, que era o anel inferior. Só que nessa época, o Arruda não vai ser finalizado nesse programa, vai ser finalizado no próximo programa. Porque nesse programa, o Santa Cruz está fazendo sozinho o Arruda, vai fazendo os módulos, e ele vai construindo na final do Pernambucano, eu acho que de 70, a de 70, que é Santa Cruz e Náutico, é isso mesmo, porque 69 ficou o Sport, Santa Cruz e Náutico, a final de 70, é a primeira final do Pernambucano no Arruda. Com o Arruda em obras ainda, mas já é suficiente para receber 20 mil pessoas. E o Santa vai colocando módulo por módulo no inferior, e essa obra vai ser até 72, quando vai ter a mini Copa. Mas o projeto, para quem olhar o Arruda, fizeram 72, calma, isso deu anel inferior. É só arquibancada inferior e o setor das cadeiras, que é mais alto, né, mas é uma extensão do anel inferior. Aquela parte superior enorme aqui vai ficar muitos anos depois. Então, essa arquibancada é o início do Arruda, do anel inferior, mas né, esse jogo aí foi um amistoso. O Santa continuava mandando seus jogos nos outros estádios. Até porque, nessa época, fonte de receita era renda de jogo. Então, obviamente, o Santa Cruz, popular do jeito que não ia viver com renda de jogo com uma arquibancada desse tamanho. Isso aí foi só para inaugurar, para dizer, olha, a gente está tocando a obra. Já conheci pessoalmente essa figura aí, Givanildo Oliveira, mas muitos anos depois eu conheci. E isso aí é em 69, menino Givanildo Oliveira com 21 anos, no primeiro ano dele como profissional no Santa Cruz. Esse Givanildo, que é um dos maiores nomes do futebol pernambucano, é o maior campeão do Campeonato Pernambucano, com 16 títulos, sendo 9 pelo Santa Cruz e 7 pelo Sport. E o primeiro título é justamente em 69, ele já vai ser campeão nesse ano. E Givanildo vai se tornar, lá em 79, ou seja, 10 anos depois essa foto é de 69, ele vai se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do Santa Cruz, com 599 jogos. E, para qualquer pessoa minimamente normal, deve ser angustiante o cara olhar e falar, por que não fizeram a porra do jogo 600, meu irmão? Como é que pararam em 60? Como é que não fizeram hoje, meu irmão? Bota Givanildo com a camisa. Isso era para fazer. Eu sou indignado com isso. Givanildo tem que jogar o jogo 600 pelo Santa. Uma homenagem e tal, assim. Parar no 599 é um absurdo. Essa marca foi, durante muito tempo, o maior número de jogos disputados com um jogador do Nordeste, pelo menos na minha pesquisa, posso estar enganado. Até Magrão, que passou de 700. Não sei se no Ceará ou no Fortaleza alguém tinha passado disso. Baiaco, por exemplo, é 450. O Baiaco não chega aqui, acho que não chega aqui. Algo assim. 450 agora.
O do Vitória é Flávio Tanajura, que é 300 e não sei quantos, zagueiro. E Givanildo foi, durante décadas, o recordista de número de partidas para o mesmo clube. E Givanildo, que no Santa vai fazer parte do super time do Santa nos anos 70 e vai chegar à seleção brasileira sendo jogador do Santa Cruz. Mas, enfim, nesse momento, esse é o início da carreira de um dos maiores jogadores, não só do Santa Cruz, mas da história do futebol nordestino. Agora a gente está olhando um troféu, eu particularmente considero uma das taças, um dos troféus mais bonitos que tem lá na sala do esporte, no Museu lá do Esporte, é o do Torneio Norte-Nordeste 68. É porque não dá para, a foto está pequenininha, não dá para ver na base, mas ali tem Torneio Norte-Nordeste CBD, que era a Confederação Brasileira de Esportes. Esse é o troféu que o Esporte ganhou, daquele troféu que a gente viu agora há pouco, que o Ceará ganhou. Só que o troféu do Ceará é diferente. Inclusive, foram 3 edições do Torneio Norte-Nordeste, 68 com o Sport, 69 com o Ceará e 70 com Fortaleza, e cada ano teve uma taça diferente. Ou seja, essa taça não era uma taça modelo da competição, essa foi a taça de 68, a do Ceará já é diferente. A do Fortaleza eu já vi, é um pássaro, ela é mais baixinha, é um pássaro de asas abertas. Esse torneio, ele não confunda ele com o torneio, com a Copa Norte-Nordeste da Taça Brasil. Ali era a fase Norte e Nordeste dentro da Taça Brasil. Esse torneio Norte-Nordeste é uma competição à parte, que na verdade era paralelo ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, que em 2010 foi unificado como título brasileiro. O torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o Campeonato Brasileiro dos clubes do Centro-Sul. E aí eles passaram a convidar 2 clubes do Nordeste. Não tem ninguém do Norte, ninguém do Centro-Oeste. Aí em 67 não teve ninguém do Nordeste. Aí em 68 convidaram o Bahia. O Bahia, na verdade, foi os 3 anos. 68, 69, 70. E 68 foi o Náutico, por Pernambuco. E em 69, 70 foi o Santa Cruz. E isso por convite. E todos os outros clubes, através de classificações pelo estadual, todos os outros clubes da região jogavam o torneio Norte-Nordeste. E esse foi o esporte. Esse troféu é importante para o esporte porque, uma curiosidade, é o único título que o esporte ganhou durante o jejum de títulos estaduais, que é o maior jejum da história do esporte. O esporte ganhou a última vez, ganhou em 62, aí o Náutico vai ser hexa, aí depois o Santa vai ser penta, aí o Náutico vai ser campeão defendendo o hexa dele, e só depois o esporte vai ser campeão em 75, ou seja, o esporte passou 13 anos para voltar a ser campeão estadual, e isso gerou muitas mudanças profundas no clube, que vai ficar no próximo programa, mas durante esse jejum teve essa conquista. Essa foto que a gente está vendo agora da ilha, quem lembra da ilha no último programa pode ver que ela estava bem diferente, estava em construção, aquela arquibancada frontal, ela só tinha, a altura dela era a altura da curva, onde a gente vê aqui no cantinho esquerdo, agora já tem a parte estendida, mas a questão não é nem a ampliação desse jogo, a questão é que esse basicamente é o último jogo da Ilha do Retiro, esse jogo foi quase 30 mil pessoas, é o último jogo da Ilha do Retiro como o principal estádio de Pernambuco, porque o Arruda, lembrando que o Arruda já está quase com o anel inferior finalizado e vai ser inaugurado em 72, e esse jogo é o jogo da seleção brasileira contra a seleção pernambucana, com Pelé em campo, e o Brasil goleou por 6-1. Era muito comum a seleção brasileira no Nordeste fazer os jogos amistosos que o Brasil fazia no Nordeste, basicamente eram contra as seleções dos respectivos estados. Os jogos do Brasil contra outra seleção acontecia basicamente ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Tem jogo de seleção sergipana, seleção cearense, deve ter também seleção baiana, era basicamente os jogos do Brasil aqui, e esse jogo foi na Ilha do Retiro, que recebeu só 2 jogos do Brasil, um em 56 e outro foi esse em 69. Todos os outros jogos depois aí vão ser no Arruda e mais recentemente na Arena Pernambuco. Isso aqui, o Rodrigo é foda, se garantiu muito, meu irmão. Isso aqui não estava só para ser justo, eu tinha esquecido desse episódio. Eu tinha falado do programa, mas eu esqueci de falar isso aqui. Agora, ia ser foda não lembrar desse episódio, porque isso é de uma aleatoriedade assim, muito, muito, muito grande. Pernambuco, anos 60 do Nordeste, para quem está acompanhando esse programa aqui, meu irmão, viu que o Fortaleza foi 2 vezes vice da Taça Brasil, que o Bahia jogou Libertadores, vai fazer expulsão, goleia o Bayern de Munique, que vai ser finalista da Taça Brasil, que o Náutico vai ganhar do Santos de Pelé. Meu irmão, veja o que o Nordeste fazia nos anos 60, que tem jogador do Nordeste convocado para a Seleção Brasileira, pré-convocado para a Copa do Mundo. Isso aí em 65 é o seguinte, meu irmão, se você está olhando, é exatamente isso.
Seleção pernambucana, seleção de Pernambuco, justificou o renome dos bicampeões do mundo, no caso aí se referindo ao Brasil, derrotando a Alemanha. A Alemanha Ocidental, que era a Alemanha Ocidental, era o que era a Alemanha campeã do mundo de 54. Já tinha tido a divisão, né? Já era a Alemanha que jogava bola, era a Alemanha Ocidental. Essa Alemanha não é oriental, não, para não ter achar que é gado por leve. Esse jogo, ele acontece no dia 10 de junho de 65. 4 dias antes, no dia 6 de junho de 65, esse mesmo time tinha enfrentado a seleção brasileira Origem, no Maracanã, com 140 mil pessoas no Maracanã. O Brasil ganhou de 1-0, certo? Aí o Brasil ganhou de 1-0 da seleção da Alemanha, que já era Alemanha. Alemanha é Alemanha, meu irmão. Vai vindo o gato, tá vindo um time fuleiro, não. Ganhou de 1-0 lá, 140 mil no Maracanã. Aí, o presidente da Federação Pernambucana, Rubem Moreira, que vai passar não sei quantos anos, meu irmão, no H-Menon, o cara consegue articular para a seleção alemã fazer um amistoso contra a seleção de Pernambuco, na ilha. Não é fazer um Brasil, viu o Brasil ser outro Brasil e Alemanha. Não, vamos jogar com a seleção Pernambuco. Aí vem a seleção alemã para cá. Eu até falei que foi 1-0 para o Brasil, só me desculpa, viu? Foi 2-0 para o Brasil. Um gol de Pelé e outro de Flávio. Não recordo. Pelé eu conheço, Flávio eu não estou me recordando muito agora, não. Aí a Alemanha veio para cá. Pernambuco segurou o primeiro tempo 0-0. A turma já ficou animada. Porque, veja só, segurou o primeiro tempo 0-0, turma, meu amigo, dá para segurar o segundo tempo também. Segurou os 10 do primeiro, segurou os 10 do segundo, 20 do segundo, 30 do segundo, 40 do segundo tempo, meu irmão. Gojoba, que não é nome, que é um nome, não é alemão, é uma figura, é um jogador da seleção pernambucana, abre o placar. Aí a turma disse, meu irmão, dá para segurar. Depois do golzinho de Gojoba, não teve mais jogo. E Pernambuco ganhou da Alemanha. Assim, isso assim, eu acho essa história surreal. Eu não sei como é que esqueci. É surreal num ponto. E o que é mais surreal é que a Alemanha vai ser vice-campeã do mundo no próximo ano. Aquela final da bola que não entrou em Wembley, aquele time lá estava apanhando em Pernambuco um ano antes, porra. Assim, é muito bizarro. Vou aqui a escalação. Pernambuco jogou, treinador. Pernambuco era Antoninho. A escalação foi Dudinha, Gena, que era do Náutico, Alemão e Baixa, esses dois do Sport, Jório, Toinho entrou no lugar de Jório, Gojoba, que era do Sport, Ivan Brondo, do Náutico, Nado, Bita, que era do Náutico, Nunes, entrou Nino, que também era do Náutico, e Lalo do Náutico. Náutico era a base do time, assim. Mas aí o Gojoba lá aproveitou e fez. Na Alemanha, para ler esse time da Alemanha vai ser foda. Eu abro, viu? Mas dá para dizer o nome do treinador. Helmut Schön, que era o treinador conhecido daquela seleção alemã na época. Mas, enfim, os caras vieram, conheceram Boa Viagem ali, a gente já mostrou que o Boa Viagem já estava virando praia mesmo, mas aí foram para a Ilha do Retiro e levaram uma tabocada. Eu não sei se tu reparou, a gente mencionou, né, na hora lá do futebol baiano, que o Vitória venceu essa Alemanha Ocidental. Não essa aí, obviamente, né? Venceu em 1960, jogando lá na Europa ainda. Só que, curiosamente, eu até estava olhando aqui, a curiosidade, Pedro, o treinador foi demitido depois, porque a expulsão lá teve mais derrota. Não adiantou ter vencido a Alemanha Ocidental. Esse jogo aí, esse lance, inclusive, a foto que a gente está vendo aqui é a foto do gol. Para quem a gente está no podcast, mas para quem está vendo essa imagem, o cara fala, como é que é essa foto assim? Só explicar rapidamente, nas primeiras vezes que os jornais foram digitalizados, o processo, a foto, se você olhar o jornal do papel, a foto não está desse jeito, não. Pô. Ela não tem um fundo preto todo dessa forma, não. A digitalização, como foi feita, ela leva como se fosse uma inversão de parte das cores, mas assim, a foto é mais compreensível quando você olha o jornal de papel mesmo. E, obviamente, se você tirar uma foto de celular hoje, por exemplo, a foto não ficaria dessa forma. Mas, enfim, essa digitalização deve ter uns 15 anos, pelo menos, aí tá desse jeito. E esse resultado é considerado uma das maiores vitórias da história do futebol pernambucano, sobretudo porque, porra, o time há 4 dias estava jogando com a seleção brasileira, dando trabalho para depois estar apanhando de Pernambuco. Agora, Cássio, algumas curiosidades aí da página.
Ah, tem muito. Lenivaldo Aragão ali. Isso, no pé da conversa, Lenivaldo Aragão. Até O hoje. Diário Esportivo já se chamava Diário Esportivo a coluna, né? Muito antes disso, inclusive, que eu já fiz essa. Foi meu TCC, Fred. Meu TCC foi a evolução do caderno esportivo no diário. Curiosamente, foi isso. Foi a evolução da cobertura esportiva do Diário de Pernambuco. E o Penharol lá A em primeira cima, vez que o Diário caro, de né? Pernambuco teve um suplemento esportivo foi em 1936. E o Penharol lá em cima, caro, né? Cadê? Voltou Penharol, lá. campeão uruguaio. Rodrigo cortou 10 mil justamente agora. dólares. Penharol, campeão uruguaio, oferecido a FPF para o dia 25 de julho por $10 mil, meu. Tava Para caro hoje, trazer o inclusive, Penharol, ainda. para trazer o Penharol para o amistosozinho. Tava caro hoje. Da cotação. Tava caro. Um E Ariano. essas discussões aí eram. Essas discussões, como o Penharol aí sendo oferecido por $10 mil, eram a principal fonte de renda assim, de muitas equipes, né? Inclusive, a gente falou das discussões Bahia e Vitória. Pô, Bahia e Mas Vitória não só do na Penharol, era de quem recebia também. Porque não havia os campeonatos. Também, assim, quando terminavam os estaduais. Por isso que quando tem uma releitura, é importante de vez em quando a releitura hoje de muitos dados, em muitos casos eu considero um erro, como por exemplo a lista dos gols de Pelé. Não sei o que, veja só. Nessa época, aquele que eu mostrei ali, Brasil 6, Pernambuco 1. Ninguém tava achando que aquilo era jogo treino, não, porra. Tá ligado? Hoje o cara fala assim, que não vale. Meu irmão, tá a camisa do Brasil, 30 mil pessoas no estádio, e outro time tá dando porrada, tem discussão, tudinho, o juiz, a arbitragem, sai no jornal do seguinte, cobertura, filmagem. Aquilo não era jogo treino, não, pô. Aí hoje, não, aquilo não vale. Então, e nesses casos, desses amistosos, muitos dos gols de Pelé, toda vez fala, Cristiano Ronaldo agora é o maior artilheiro de gols de campeonato. Aí o cara fala, porra, é porque Pelé tem menos, tem 1.000, não sei quantos, mas tem menos. Mas porque o campeonato acabava naquela época, e você jogava outras coisas. Você jogava torneios amistosos, fazia excursões, e era tudo a vera. E o cara ia metendo gol, aí hoje não vale, porque hoje basicamente é o contrário. Hoje não existe amistoso. Assim, os caras fazem um joguinho ali pré-temporada e o resto é tudo campeonato. Aí você pega essa régua de hoje para comparar como era com o passado e fala, não, esse cara tem mais gols. Não, assim, eu não concordo muito, não. Então, toda vez assim, desses gols de Neymar, eu acho que Neymar precisa passar Pelé nos gols totais. Esses gols que Pelé fazia, jogo treino é uma coisa. Esse tipo de amistoso aí era amistoso. Era a regra da época. Exato, era o futebol da época, dessa né? forma. Você tinha muitos amistosos que tinham um peso até maior do que o jogos. Porque se for assim, Pedro, a regra é diferente, porra. Você tem, não é para considerar o futebol você ter recuo pro goleiro, não. Aquilo aí é outra coisa. O futebol, para mim, é quando não pode recuar mais pro goleiro. Por que isso não faz isso? A regra é diferente. O futebol sem pênalti não é esporte, não. Porra, você não pode ficar limando dessa forma. Ou você considera tudo ou não considera nada. Ficar você fazendo o seu recorte dessa forma para ir encaixando, eu não gosto muito, não.